Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido e transbordante da glória de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Como que vocês estão? Que madrugada poderosa, que madrugada sobrenatural, amém? Como que vocês estão? Glória a Jesus, toda honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Nós fomos dormir super tarde ontem. Dividi um pouquinho com vocês, eu vou contar, tá bem? Quem quer que eu conte um pouquinho? Nós chegamos, que horas eu dormi, amor? 00:30? A gente foi dormir 00:30, mais ou menos. Ah, gente, foi incrível. Foi incrível. Ontem, nossa, foi muito forte. Ontem a atmosfera, né? Eu tô melhor. Tô melhor. Então foi, nós entramos ontem ao pôr do sol na janela do Pessah, que é a Páscoa verdadeira, pelo calendário bíblico, amém? Então, a atmosfera, ela tá diferente, por causa que nós estamos genuinamente na Páscoa, no dia que o Cordeiro foi sacrificado, amém? Então, o que acontece? Nós estávamos ontem debaixo de uma atmosfera propícia. E ontem, né, quando começou essa janela, é uma janela de resgate, é uma janela de você interceder, é uma janela de você clamar, de você entrar no tribunal, de você pedir, de você bater. Então, assim, é uma janela extraordinária, né? E eu e o apóstolo Júnior, nós reivindicamos todas as almas do Brasil, de todos os estados. A nossa oferta ontem foi pela nação, foi por cada estado. A gente foi intencional. Essa, né, oferta eu fiz lá no altar, na escola. Antes de subir para fazer aquela impartição violenta que teve, eu falei, amor, semana que vem nós estamos lá no apóstolo. Eu quero levar, o Senhor colocou no meu coração. E ontem eu vi, né, os líderes ali ofertando pelos seus estados. E foi uma honra poder representar todos os estados, porque nós somos Global Fire. Nós somos um fogo global. Nós não estamos só em um estado. Nós não estamos em só uma cidade. Nós estamos na nação do Brasil e em todas as outras nações. Amém? E foi tremendo. Gente, quando eu vi, eu já tava no chão. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi maravilhoso. Foi uma unção tremenda. Avassaladora. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro Santo. Tô muito feliz. Amém. Pastora, essa oferta, pastora Jerusa, essa oferta eu fiz pelos Estados Unidos também. Tanto é que eu tava com a bandeira dos Estados Unidos ontem. Tá aqui comigo. Eu fiz, o Júnior tava vestido com a bandeira dos Estados Unidos e eu tava com a bandeira do Brasil o dia inteiro. E tá aqui até na minha intenção, né? Eu anoto. Aquela bandeira foi a pastora Jerusa que deu. E eu ontem eu clamei por vocês, ofertei por todas as almas, por todo o avivamento que Deus está fazendo. Gente, Deus está fazendo um avivamento, tá? Deus está fazendo um avivamento tão grande lá em Boston. Lá agora a gente tem a Global Fire Church, que tá lá em Boston, através da pastora Jerusa. Gente, Deus está fazendo algo tão sobrenatural, tão incrível, tão profético, tão avassalador, que vocês não têm noção. Eu só sei que, pastora, vocês estão revestidos de oração. Eu estou clamando dia e noite por você, pelo pastor João. Eu sei que não é fácil as batalhas,
Mas quem está com você, investe nesses líderes que estão com você. Porque eles são a base. Eles são a base do que Deus vai fazer nesse lugar. Amém? Glória a Jesus. Estou impactada. Amém? Estou impactada. Eita, agora tá gerando a gente em maio. Eu já tô sentindo, pastora. Oh, meu Deus. Gente, é tremendo o que Deus tá fazendo na terra através do avivamento. Amém? Mas, enfim, ontem, eu acho que a unção que eu recebi ontem me restaurou, me ajudou a restaurar mais. Porque eu fiquei um pouco baqueada do que aconteceu lá na escola. Baqueada de... Eu não sei explicar pra vocês, mas... Num nível... Mas ontem eu senti que aquela unção tava restituindo tudo. Glória a Deus. Amém? E é festa, gente. Alegria. Tá? É maravilhoso. Tá debaixo de tudo isso. Tá debaixo dessa unção maravilhosa. É incrível. Mari, querida, um beijo no seu coração, Mari. Shalom, shalom. Então agora nós estamos genuinamente na Páscoa. A Páscoa genuína, ela começou ontem ao pôr do sol. A Páscoa verdadeira. A maior janela de libertação, ela não é no calendário gregoriano, ela é no calendário bíblico. Então, a atmosfera sobrenatural, uma atmosfera. Então, essa janela de libertação, de cura, para esse dia, ele é fenomenal para quê? Para você clamar, para você falar, Senhor, me cura, me visita, amém? Glória a Deus. E é uma janela extraordinária para orar, para clamar, amém? Então, se preparem, tá? Porque são 8 dias. É uma janela de 8 dias. É uma janela de 8 dias. Amém? Se preparem. Glória a Jesus. Se preparem para dias extraordinários. E foi isso. Ontem foi muita glória, muita unção. Oh, meu Deus. Eu só sei que o Gustavo saiu do chão, eu tive que pedir pro anjo chamar ele, que o menino não levantava mais. Né, amor? Uhum. O Gustavo não levantava mais do chão, gente. O Gustavo ficou... Oh, Deus. Mas foi maravilhoso. E tá sendo. Então, ontem só o primeiro dia, né? Ainda tem hoje, amanhã tem um monte. Glória a Deus. Abra comigo em Gálatas, capítulo de número 6. E vamos orar, tá? Gálatas 6. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive para todo sempre, eu te enalteço, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Pai, nós glorificamos o Cordeiro Santo que desceu lá das cortes celestiais como um príncipe em carne, Senhor Deus. Se fez expiação por nós como um Cordeiro Santo, genuíno. Morreu, ressuscitou, em breve voltará para buscar a igreja do Senhor. Senhor, nós entregamos essa live na Tua mão. Abra as janelas de revelação. Abra as comportas do céu. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando a pessoa cai e ela não quer voltar mais, não é que ela não quer, ela está em outra dimensão e você precisa ir embora. O que você vai fazer? Você vai chamar essa pessoa no mundo espiritual. Você vai falar, no nome de Jesus, eu chamo você agora nas cortes celestiais. Em nome de Jesus, anjo, traz essa pessoa de volta. Aí ela volta. Se chama a consciência, o inconsciente, o subconsciente, chama a mente dessa pessoa. Amém? Abre comigo em Gálatas, capítulo 6, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, não tem nada melhor do que viver de glória em glória. Não tem nada melhor.
Quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não consegue viver. O que eu posso resumir para você é que quem chega num lugar em Deus de intimidade só quer viver assim, ó, de manto, de fritar, de unção. E você quer mais, e você quer mais, aí você quer mais, aí você quer que Deus te pega. Queridos, quem tá na dimensão do Espírito não quer outra coisa. Não quer prata, não quer ouro, não quer só fritar na unção. Amém? Tá, então contei do Gustavo, vou contar outro. Amor, lembra um testemunho aí? Ontem encontrou um casal, né? Não. Eles até permitiram a gente contar. Foi como que fala? Até pastores. Fez uma prova, né? Também. Ontem. Sim. Ia falar com a gente se tivesse a oportunidade. Teve um casal lá de pastores. Eles até pediram que a gente podia contar. E esse pastor, nós saímos lá pra fora no intervalo. E aí, o Júnior tava ali conversando. Eu falei, amor, vamos entrar. Ele falou, não, vem aqui. Aí no que eu vou pra fora, esse pastor veio e pediu perdão pra mim. Ele falou, oi, tudo bem? Eu sou pastor. E a minha mulher começou a orar com você na madrugada. E eu sentia muita raiva de você. Muita raiva desse movimento na madrugada. E hoje, ali, na hora da cura, o Espírito Santo pediu pra mim pedir perdão pra vocês. Só que eu não tive coragem ali. Eu falei, Deus, se for o momento, eles vão vir. E ali, quando eu tava aqui agora, vocês chegaram aqui. E eu senti que eu precisava vir aqui pedir perdão. Olha só. E aí ele veio, pediu perdão, né, amor, pra nós. Eu falei, não, meu querido. Ele falou assim, olha, eu sendo pastor, eu senti raiva de você. Raiva da minha mulher orar na madrugada. Ela chamou ele pra fazer um propósito. Aí ela chamou ele pra fazer um propósito de 40 dias. Pra orar na madrugada. E aí ele fez. Ele foi no nosso evento. E ele disse que na hora que o apóstolo estava orando por cura, né, amor? Ele estava infartado no nosso evento. Com metade do braço formigando. Ele falou que estava infartado. Quando o seu esposo começou a orar e falar que Deus estava livrando alguém do infarto, na hora, aquele mal-estar saiu de mim. E eu fui curado ali do infarto. Naquela hora o Senhor usou. Gente, é algo assim, avassalador. Assim, o que chegou, tá chegando assim para nós. Olha, eu ressuscitei na madrugada. Olha, o que Deus fez isso na madrugada. Eu falo, meu Deus, a gente não tem noção o quanto acordar de madrugada é poderoso. Amém? Então eu vou falar uma coisa para você. Eu tô restaurando a minha saúde porque é a unção que eu recebi lá na escola. Gente, aquela unção eu não recebi de um homem, de uma mulher. Eu recebi direto daquele tornado de fogo. Aquilo ali quase me matou. Eu tô só restituindo. A hora que eu restituir, nós vamos começar com o maior exército de intercessão, de guerra do Brasil. O Senhor me deu uma estratégia de intercessão. Então vocês se preparem, tá? Que agora nós vamos esmagar, não. Nós vamos esfregar a cara do diabo. Amém? Vocês não estão entendendo do tanto que eu tô faminta para pegar ele na madrugada. Amém? Já eu volto com a intercessão de guerra. Então vocês preparem o combustível de vocês, que todo mundo vai sair da zona de conforto. Amém? Abra comigo Gálatas 6, no nome de Jesus, ok? E eu quero que vocês peguem comigo esse ciclo que eu vou começar a fazer de guerra, eu e o apóstolo, na madrugada. Porque não vai ser qualquer ciclo. Ele vai ser intencional. Intencional. Amém? Tá? Logo nós começamos. Deixa eu só voltar, me estruturar, tá? Então nós vamos vencer áreas da nossa vida estrategicamente, certo? Então vamos lá. Abra comigo Gálatas 6, que diz assim: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo.
E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levantar os fardos um dos outros e obedeçam de modo à lei de Cristo. Amém? Então aqui, olha só o que Paulo está dizendo. Se por acaso alguém cair, nós devemos ajudar essa pessoa a levantar. E o que nós vemos hoje em dia são irmãos que terminam de matar o outro irmão porque ele caiu. Amém? Então, se alguém cai, você deve pegar, estender a sua mão e falar, levanta, sacode a poeira, vamos orar aqui, vamos confessar de novo, vem que eu vou te ajudar. Então, o que a gente vê hoje, o irmão cai em adultério, pedrada. O irmão cai na maconha, pedrada. O irmão cai não sei o que, pedrada. E, queridos, o papel da igreja é de sermos um canal de bênção e não de maldição. Amém? Então, vamos lá. A restauração, ela deve vir de um espírito de mansidão e não de um espírito de ira, de julgamento, tá? Não com acusação. Irmão, você caiu, mas eu vou te ajudar. Você vai levantar, nós vamos abrir um jejum, nós vamos orar junto. Agora, o que está acontecendo? Alguém cai, essa pessoa é excomunada, essa pessoa é apedrejada. Amém? E, queridos, tem gente que para ser liberta, talvez vai ter caído mais 10 vezes. Agora, tem 10 pessoas, ou tem uma pessoa estendendo a mão 10 vezes, falando, não, eu não desisto de você, eu não te solto, eu não te largo. É muito difícil, amém? Então, e quem corrige, quem está nesse lugar de exortar, você está nesse lugar de exortar, eu também estou. Nós devemos vigiar muito mais, porque nós estamos de pé, e nós também podemos ser tentados. Então, nós estamos de pé. Então, quem está de pé, cuidado para que não caia. Então, cuidado com a soberba, cuidado com a altivez do coração. Eu falo, Senhor, eu estou aqui, mas nada me isenta de cair. Eu não sou melhor que ninguém. Querido, se tem uma coisa que eu sei, é que eu sou humana. E eu nunca me vesti de super-heroína diante do Senhor. Eu sempre entendi que a capa da vulnerabilidade é o meu maior acesso ao coração de Deus. Eu sempre expus para Deus a minha fraqueza e não o meu melhor recurso, o meu melhor talento. Então não chegue para Deus como um super-herói e fala, Deus, eu sou um homem e uma mulher de carne. Me ajuda, Senhor Deus, a permanecer nesse lugar de estar firme e de pé. Amém? Para que eu não caia, para que eu não venha ferir a santidade, tá? Então, o verdadeiro amor cristão, o verdadeiro amor ao próximo, ele se manifesta quando você tem compaixão. E compaixão não é matar, não é pisar, não é acusar. A compaixão é quando você fala, ei, eu vou caminhar junto com você, eu vou orar por você. Ei, eu vou te ajudar nessa libertação. Então a gente vê hoje uma sociedade, uma igreja que gosta de ver o outro cair para falar, tá vendo? Gente, a gente tem que sair desse lugar e entender que a igreja é hospital. Igreja é um hospital. Amém? Igreja é um hospital do Senhor. Então se o irmão caiu, você chegou nele e falou, Senhor, eu sei que é difícil, mas eu vou abrir um jejum por você. A hora que você estiver com dificuldade, com vontade de cair, me liga que eu oro por você. Você já se apresentou assim para alguém e falou assim, olha, vamos fazer assim? Eu sei que você está com dificuldade aí na pornografia, na maconha, não sei no que. Eu sei que você está tentando ser liberto e eu creio que Jesus pode libertar. Vamos fazer assim? Quando você tiver com vontade de cair, lembra que tem um bote salva-vidas. E eu vou ser esse bote salva-vidas na sua vida. Quando você estiver com vontade, você vai me ligar, eu vou orar por você. Ou eu vou mandar uma oração para você. Eu vou abrir um jejum por você. Então nós devemos ser essa igreja. Eu acredito nisso. Amém?
Restauração não é expor, restauração não é fofoca, restauração não é sair contando pra todo mundo. O fulano caiu, o fulano adulterou, o fulano isso, o fulano aquilo, o fulano isso. Restauração é cobrir alguém que não está tão forte como você. Restauração é investir em alguém nas cortes celestiais. Eu conheci uma janela poderosa que é a madrugada. Eu não tenho medo da potestade, do principado. Porque eu me revesti de autoridade em Cristo, clamando por pessoas na madrugada. E se você aprender a fazer isso, você não tem noção de como Deus vai te usar nessa nação, ou na nação que você está. Amém? Amor ao próximo não é difamação, não é brigar, não é acusar. Amor ao próximo é cobrir, e cobrir, queridos, é ser um intercessor nos tribunais de Deus. Falar: Senhor, eu venho aqui te apresentar o fulano, o Beltrano. Uma igreja madura, ela não apedreja quem está caído. Uma igreja madura, ela não apedreja quem é fraco. Uma igreja madura, ela traz para perto. Ela traz para o centro. Ela traz, fala assim: vem aqui, vamos andar perto. Amém? Mas que está em pecado, tá de banco. Eu não concordo com essa doutrina. Eu acho que o banco é exatamente onde o diabo quer que as pessoas estejam. É o álibi perfeito pro diabo falar: tá vendo quem você é? Eu acho que a igreja tem que trazer para perto, para mais atividade. Amém? Então a igreja genuína é aquela que levanta os feridos, não aquela que termina de matar. Vamos ler do 3 ao 5. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem, ou não precisará se comparar aos outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Então deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém deve se achar superior aos outros, ou melhor que os outros, porque jejua mais. Eu tenho conversado muito isso com a minha liderança. Para mim, a unção que você carrega, ela não vale mais que o seu caráter. A unção que você carrega, ela não é mais importante que o seu caráter. A unção que você carrega não é mais importante que a honra que você deve ter e os princípios que você deve ter. Unção por unção, todo mundo pode ter unção. Mas caráter, honra, identidade, não. Isso é para poucos. Isso é só para quem se permitiu ser forjado pelo Altíssimo. Porque gente com fogo estranho tem muito. Por quê? O que é o fogo estranho? É uma unção que foi corrompida por um coração que não tinha caráter. Um coração que se vendeu pelo dinheiro, se vendeu pelo sexo, se vendeu por alguma coisa. É alguém que, consumido pelo poder de Deus, não se satisfez somente em Deus, mas quis usurpar dessa glória ou desse poder para adquirir algo mais. Amém? Então ninguém deve se achar superior aos outros. Cada um deve se examinar todos os dias. Cada um deve carregar o seu próprio fardo. E não se achar: eu sou mais santo que o fulano ou Beltrano. Queridos, todos nós, se formos olhar para dentro de nós, tem alguma coisinha que tem que resolver todo dia. Tem alguma coisa que tem que ser tratada todo dia. Amém? Então, quem tem uma identidade firmada, não se compara. Comparação é para quem ainda não sabe quem é. Comparação, inveja para quem ainda não contempla quem é. Quando a gente se ama, a gente não consegue ter inveja de outra pessoa, porque você não se vê em outra pessoa. Você se vê em você mesmo. Você ama o jeito que você é, você ama o jeito que Deus te fez. A inveja é um reflexo de uma pessoa que não sabe quem é. De uma pessoa que deseja o que alguém tem, porque ainda não sabe o que realmente tem. Então, inveja, falta de caráter, ego, é o reflexo de uma pessoa ainda sem identidade, tá?
quando nós amamos quem somos, entendemos para o que Deus nos fez, a inveja e a comparação, ela não tem lugar no nosso coração. Amém? Tá? Então, quem vive se comparando ainda não tem a sua identidade bem estabelecida. A maturidade espiritual, ela nos ensina a assumir um lugar sem orgulho, sem ego. Ela nos ensina a assumir autoridade, sem orgulho, sem ego, sem vaidade, sem querer ser melhor. Eu quero que você entenda uma coisa. No reino de Deus, o reino de Deus, ele é pleno. Ele não é um tentando esmagar o outro. O reino de Deus é, eu contemplo aonde o meu irmão chegou, porque ele nasceu para um tempo como este, para ser o que ele é. E eu me amo do jeito que eu sou, num tempo como este, como Deus me fez. E o reino de Deus, um contempla o que o outro é. Mas no reino humano, um quer ser o que o outro tem. Um quer ser o que o outro é, um quer ter o que o outro tem. Mas no reino de Deus, eu entendo que a pastora Jerusa, ela carrega o que ela carrega. E ela é do jeito, com o tempero que Deus colocou ela. E assim Deus a usa. Eu não desejo ser como ela, mas eu admiro a mulher de Deus que ela é. Assim como eu admiro cada um de vocês. Tô dando ela como exemplo, porque o nome dela passou aqui. E vocês devem olhar para mim e falar assim, uau, a apóstola Larissa é uma mulher de Deus, mas eu quero o meu tempero, eu quero a minha identidade, Senhor. O Senhor pode me usar de maneira parecida com a dela, mas não totalmente, porque o Senhor me deu o meu tempero, o Senhor me deu a minha unção, o Senhor me deu a minha identidade. Então é exatamente sobre isso, amém? O que eu tô tentando dizer para você? Que no reino de Deus não tem lugar para você querer esmagar o outro. Você tem que entender quem você é e amar quem você é. Amém? E se você não chegou nesse lugar, você precisa ser tratado. Se você tem inveja, se você é uma pessoa, você precisa permitir que o Espírito venha, o Espírito Santo venha te curar. Vamos do 6 agora ao 10. Aqueles que recebem o ensino e a palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. Ninguém pode zombar de Deus. Vamos ler de novo o 7. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. E se não desistirmos, por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quem é o da família da fé? É os seus irmãos. Amém? Ontem, vocês sabem que eu levantei uma oferta pelo Brasil. E chegou ontem um testemunho. Chegou ontem um determinado momento, o Senhor falou, se ajoelha, apresenta essa oferta contra os zombadores, contra aqueles que brincam, contra aqueles que estão em iniquidade. E aí eu comecei a reivindicar que tudo aquilo que está em oculto, debaixo do tapete, tudo aquilo que está sendo feito por debaixo dos panos, amém? Que viesse para fora, eu chamei para fora, no nome do Senhor Jesus. E eu falei, todos aqueles que zombam com o nome do Senhor, todos aqueles que estão brincando, amém? E também declarei que todo aquele que tem se levantado em bruxaria, em feitiçaria, todo aquele que tem se levantado contra esse ministério, contra a minha vida, que o Senhor viesse passar na espada, amém? Tô falando de bruxo, feiticeiro, satanista, macumbeiro, porque eu sei que faz, amém? Então ontem, eu entrei no tribunal, dia perfeito, tinha a oferta perfeita, o momento perfeito, e o Senhor falou assim, agora, era no pôr do sol. O Senhor falou agora. E eu ajoelhei.
E eu clamei, eu falei, Senhor, chega dos zombadores, chega da iniquidade, chega. Então, ninguém brinca. Então, Deus levanta os profetas nesses atos. Profetas que carregam a unção para declarar que basta, que chega. Amém? Então, é um ótimo tempo para você falar tudo que está em oculto para fora. Tudo que está escondido para fora. Amém? Ninguém pode zombar de Deus. Ninguém. Amém? Ninguém zomba de Deus. Então aqui, olha só que poderoso. Paulo está falando. Se for para dever alguma coisa para alguém, fica devendo amor. Fica devendo misericórdia. Fica devendo bênção. Porque você vai colher. A semeadura ela é opcional, a colheita é obrigatória. Essa frase todo mundo conhece. Mas do que você tem semeado? Amém? Será que nessa colheita vai trazer alegria para você? Então quem planta carne vai colher destruição. Quem planta desejo, vontade da carne vai colher só destruição. Quem planta o desejo do Espírito colhe vida eterna. Então se você faz o que a carne quer, você colhe destruição, ira, facção, contenda, divisão, rebeldia, enfim, porfias. Quem colhe as coisas do Espírito, quem planta, né, as coisas do Espírito, só colhe as coisas do Espírito. Amém? Que são as bênçãos do Senhor. Então não se canse de dar amor, não se canse de fazer o bem, não se canse de ser uma pessoa generosa, porque isso volta. Só que não volta na porção de uma semente. Uma semente, queridos, ela vai gerar milhares de árvores. Então você precisa entender que tudo que você lançar em solo volta para ti. Amém? Então aproveita todas as oportunidades que você tiver para semear uma semente de bênção, para semear algo bom. Amém? O tempo de colheita de alguém revela que tipo de semente você plantou no secreto. O tempo de colheita de uma pessoa revela que tipo de semente ela andou plantando no secreto. O seu tempo de colheita revela o que você andou semeando nos últimos dias. O que você andou semeando nos últimos dias revela o que você tem colhido. Mas apóstolo, então precisa mudar a semeadura, é só isso. Tá difícil a colheita porque a semeadura não foi boa. Mas tem como você mudar, inverter, fazer uma inversão de semeadura, pegar da semente boa para começar a colher do fruto bom. Amém? Então, a colheita de hoje revela a semeadura do secreto dos últimos meses, dos últimos tempos. Eu já colhi frutos ruins, mas chegou uma hora que isso inverteu, porque eu comecei a trocar semente ruim, semente que era da carne, por semente do Espírito, e eu comecei a colher o fruto do Espírito. O fruto que vem do Senhor. Amém? Então, o tipo de colheita revela o tipo de semente que você andou plantando nos últimos tempos. Não tá boa a colheita, muda a semente. Não tá bom o que você está colhendo, muda o que você está plantando. Porque a colheita é o reflexo do seu plantio, é o reflexo do que você lançou na terra. Amém? Ninguém, queridos, pode enganar Deus. Você pode tentar ser uma coisa que você não é. Por 10 dias, por um mês, mas não a vida inteira. Ninguém consegue ser uma coisa que não é. Amém? Toda semente tem destino e toda semente vai sair. Toda semente vai sair. Ou sai um fruto bom, ou sai um fruto ruim. Vamos agora do 11 ao 13. Amém? Olha só. Vejam com as letras grandes lhe escrevo, de próprio punho, estas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a circuncidarem desejam causar boa impressão para os outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz pode salvar. Aqui é a religiosidade, ó. E nem mesmo aqueles que defendem
e nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Ou seja, vou trocar aqui pelo contexto dos dias atuais. Tem gente que é tão religioso que fica falando, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque é assim que tá certo, assim que tá certo. Nem eles cumprem isso. Faz isso para ficar numa posição de falar, olha, eu sou religioso, eu sou de Deus, isso. Mas eles mesmos fazem isso para se gloriar. Era como os fariseus. Jejuavam, se rasgavam inteiro, ficava lá com a cara toda, né, parecendo um morto-vivo, desfalecidos. A glória deles estavam recebendo ali. Mas o que Paulo está tentando falar que o que é importante, queridos, é a cruz. É só isso. É só aceitar Jesus como único, suficiente Salvador. Então não tem frescura para a salvação. Não tem isso, não tem aquilo, não tem fazer isso, não tem fazer aquilo. A salvação é por Cristo Jesus e acabou, não tem, tá? Então quem tentar trazer qualquer outro evangelho a vocês, porque precisa disso, não existe doutrina de salvação a não ser crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aceitar e se arrepender. É isso, acabou. Mas apóstolo, não tem que batizar. O batismo é um ato de fé que você faz para se revestir de Cristo. É uma confissão pública. Mas nem todo mundo que conheceu Cristo teve a oportunidade de ser batizado. E a Bíblia não fala que aqueles que não são batizados não serão salvos. Então batismo não é doutrina de salvação. Que tem que ser dizimista para ser salvo. Não, dízimo não é doutrina de salvação. Não existe. A única doutrina de salvação, queridos, de salvação, é crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se arrepender dos seus pecados, amém? Então Paulo está escrevendo aqui, tá? E mostrando seriedade, falando, gente, o importante é isso, tá? Não dê ouvido aos religiosos, não dê ouvido a esse povo. Gente, eu acho tão perca de tempo, eu acho tão inoportuno o povo que entra em debate. É pós-tribulacionista, é não sei o quê. Briga teológica, briga de não sei o quê, para ver quem tá certo, para ver quem é dos arminianos, para ver quem que... Não, é tanta coisa. Eu falo assim, para que perder tanto tempo? Se a mensagem mais importante não é essa, é que Cristo morreu, ressuscitou, e Ele vai voltar, e quem não se arrepender. Então, você não precisa... Não, deixa eu falar uma coisa pra você. Pra mim, uma pessoa que tá discutindo o Evangelho de Cristo, se os beltranos é de cicranos, ou de fulanos, ou de lalala, ela não tá na visão. Ela saiu da visão. O diabo jogou uma baita isca, tá distraído. O foco não é discussão sobre que linha teológica você acredita, sobre se é pré, pós, meso, tribulacionista, sobre se Jesus vem na nuvem, ou se vai ter um arrebatamento, se ele é... O foco não é esse. E quem não entendeu isso, tá distraído. E o Senhor tem falado para mim, tem muita gente distraída por causa da religiosidade, por causa do ego teológico, da vaidade. Que vaidade é essa? Você quer defender o quê? Provar o quê para quem? Se quem tinha que provar já provou. Jesus provou que é o Filho de Deus, veio, morreu, ressuscitou, em breve vai voltar. E o nosso único trabalho é anunciar o Cristo que veio. É só esse, não tem outro, não tem outra coisa que você deva fazer. Não tenta trazer um fardo pesado. Não tenta trazer algo complicado. É só falar que o Cordeiro veio. O Cordeiro veio. Ele ressuscitou. Ele vai voltar. Você precisa render sua vida a Ele. Acabou. Se você parar para discutir qualquer outro evangelho, qualquer outra coisa, que não for isso, que não for... E esse evangelho não se discute, se apresenta. O evangelho de Cristo, o plano de salvação, não se discute, se apresenta. Fala, eu vou te apresentar um caminho perfeito, que vai te dar vida eterna. Acabou. Amém?
Então Paulo está denunciando aqueles que falam, olha, você precisa de se circuncidar para você ter a salvação. Você precisa da saia no pé, do cabelo lá na bunda, você precisa de vestir assim, de fazer assado, de guardar o sábado. Paulo está falando, não precisa de nada disso, queridos. Vocês só precisam entender que a cruz é suficiente. Jesus é suficiente. Vocês não se desviem do foco. Tem muita gente distraída. Muita gente distraída discutindo o Apocalipse, discutindo isso, discutindo a via teológica. Queridos, se tudo leva a Cristo, tudo é de Cristo. Se Jesus é o Salvador, é Jesus que está salvando. Se é um só Espírito, é o Espírito Santo está fazendo. Não importa se você prega de forma tradicional, pentecostal, avivalística. Amém? Então Paulo está denunciando aqui, tá? E ele fala assim, vocês não adianta só parecer espiritual, nós precisamos ser espirituais. Os fariseus, os saduceus, eles queriam parecer espirituais, mas parecer espiritual é muito diferente de ser espiritual. Parecer espiritual são atos fictícios, teatrais, que você faz para parecer algo que não é. Mas quem é, não representa, ele é simplesmente espiritual. Ele sente Deus, ele vive Deus. Eu já falei para você, e isso eu escutei isso, alguém falando disso. Acho que foi o meu irmão que falou isso para mim lá num evento. Ele falou, não sei se foi ele, alguém falou para mim. Todo mundo diz que escuta Deus e fala com Deus, mas viver com Deus é diferente. Porque o santo não mistura com o profano. Você pode falar, eu falo com Deus, eu escuto Deus, e eu tenho certeza que Deus, ele não interrompe a sua comunicação, mesmo você estando em pecado. Mas viver com Deus tem que mudar o seu estilo de vida, o seu estilo de fala, o seu estilo de ser, o seu estilo de fazer, o seu estilo de se comunicar, o seu estilo, com quem você senta, com quem você compartilha. Viver com Deus muda a sua identidade, muda o seu DNA. Você pode dizer que fala com Deus e Deus fala com você e você fala, nossa, mas eu sempre estou falando com Deus e eu não duvido disso. Mas a partir do momento que você decide viver com Deus e Deus viver com você, tudo tem que mudar. Sua forma de ser, de falar, de pensar, de raciocinar. Tem que, tudo em você tem que fluir ele. Porque quando ele está dentro de você, qualquer coisa que você faça, você tem medo de desagradar ele. Você tem medo de desagradar o Espírito Santo. Você fala, eu não posso te desagradar, Senhor. Viver com Deus transforma o jeito que a gente agradece, o jeito que a gente se comunica, quem a gente deixa entrar na nossa casa. Porque antes de qualquer coisa a gente não quer desagradar. A santidade de Deus é quem Ele é. Ontem o apóstolo falou sobre isso, que ele queria santificar o nome de Deus, ele queria exaltar o nome de Deus. Quando nós vivemos com Deus, nós temos medo de ferir a santidade de Deus, a gente tem medo de trazer uma coisa para nossa casa, a gente tem medo de falar algo e isso desagrada a Deus, porque sabemos que Ele é santo. E nós temos medo de ferir a santidade de Deus. Amém? Então, Paulo está denunciando aqueles que parecem ser espirituais e não são. E eu quero profetizar que você seja uma pessoa espiritual, não por representação, mas intrínseco no seu DNA, porque você não só fala com Deus hoje, ou não só escuta Deus falando com você, você é alguém que decidiu viver com Deus. E viver com Ele é diferente de só escutá-lo ou falar com Ele. Religião, a religiosidade, o ritual ama a aparência, ama parecer algo, ama ter veste de algo. Mas o evangelho de Cristo, ele exige cruz. Ele exige renunciar a si mesmo todos os dias. O evangelho de Cristo é negar sua vontade de xingar, de falar mal dos outros. O renunciar a si mesmo é mortificar todos os dias. Amém? Então, vamos lá. Resumindo aqui, não busca ter uma aparência espiritual.
Não busca tentar representar se é alguém que jejua ou que ora. Isso não te leva a nada. Isso você está mentindo para você mesmo. É só para você mesmo. A verdadeira cruz é aquela que é vivida todos os dias. É aquela que você renuncia todos os dias. Amém? Cristo, ele tem que viver dentro de nós todos os dias. Por isso que Jesus falou: quer me seguir? Negue a si mesmo. E você vai ser taxado de chato, quadrado, antigo, antiquado, o que você quiser. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não consegue mais viver. Eu não consigo mais retroceder. Eu não consigo mais. Eu não posso mais viver sem essa unção. Eu não posso mais viver sem essa presença. Eu sou dele, ele é meu. Eu sou do meu Pai, o do Altíssimo. Eu sou filha. Eu tenho filiação. E eu não posso mais viver sem ele. Então eu não estou representando, eu sou em Cristo, filha, herdeira, co-herdeira. Então eu quero que você hoje tome posse disso para a vida eterna, para sempre. Vamos agora do 14. Amém? Deixa eu ver. Vamos agora do 14, tá? Até o final. Não, do 14, vamos do 14 até o final. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, o meu interesse nesse mundo foi crucificado. Ou seja, as vontades de Paulo, as suas mazelas, foi crucificada. E o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em uma nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Então Paulo está falando, se é para se gloriar, se glorie da cruz, se glorie do seu Salvador, se glorie de quem Jesus é na sua vida. Amém? Então Paulo está falando, quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus. A cruz, o nosso estilo de vida, ele faz uma divisão dos que são e dos que não são. Tem muita gente que aceitou Jesus, diz que tem salvação, mas não vive com Deus. Eu tenho Deus, isso, aquilo. Mas viver com Deus é diferente. Então, Jesus, ele não é só o nosso Salvador, ele é um estilo de vida. E que estilo de vida é esse? Vida que emana vida. Quem está em Cristo, se você está injetado na videira, Jesus é a videira, você é o ramo. Se você está conectado em Cristo, vai ter que sair vida de você. Da sua boca não sai palavra de morte, mas de vida. Da sua boca não sai palavra de acusação, mas de ressuscitar outras pessoas que estão mortas. Então, quem está em Cristo está transbordando em vida. Então, Jesus não é só o nosso Salvador. Ele é a fonte da água da vida. E quem está conectado na videira está jorrando vida no abraço, no olhar, nas palavras. Quem está em Cristo, querido, está transbordando vida. Então, Jesus, ele é um estilo de vida. A maior pregação não é o que você fala, é o que você transmite em atitude, no que você faz, como você responde às pessoas, como você... Querido, a maior pregação é o todo, não é palavras. É o seu comportamento. Então, Paulo está falando, não tem circuncisão. Não tem circuncisão. Não tem nada, queridos, que tenha valor a não ser você ser uma nova criatura em Cristo. Amém?
Mas essa nova identidade, ela só pode vir com uma entrega genuína. Essa nova identidade, ela só pode acontecer se você realmente se entregar nas mãos do Cordeiro. E o Cordeiro veio, ele ressuscitou. O Cordeiro veio, ele ressuscitou para me dar vida eterna, para te dar vida eterna. Só que quem entendeu a mensagem, a salvação não ficou só em você. Ele falou assim, peraí, isso aqui que eu tô recebendo é precioso demais. Isso não pode ficar só em mim. Isso tem que transbordar para outros. Foi o que eu entendi. Eu falei, peraí, o que Deus fez comigo é muito. Isso que não pode, essa mensagem não fica só comigo. Eu preciso transbordar ela. Eu preciso anunciar o Cordeiro. Então, a maior missão de toda a nossa vida não é casamento, não é você constituir empresa, não é o seu legado ministerial, é anunciar o Cordeiro. É anunciar a vida. Jesus é a vida, ele é o amor. Amém? Jesus nos liberta de toda necessidade de aprovação humana. Jesus nos liberta de tudo aquilo que o mundo nos aprisiona. Mas só vai ser livre em Cristo quem estiver rendido nele. Enquanto houver alguma coisa que te prende, dinheiro, poder, sexo, quando ainda houver qualquer coisa que te prenda, você está preso. O dia que você conseguir se libertar de tudo, e se libertar, queridos, não é você não precisar mais, porque nós precisamos de muitas coisas para sobreviver, dinheiro, recurso, enfim. Mas o dia que isso não te dominar mais, você não está entendendo. Você vai sentar num lugar, na presença de Deus, num lugar de honra, de confiança. O Senhor vai confiar os maiores tesouros da terra nas suas mãos, tá? Quando nós estamos em Cristo, o que importa... Agora eu vou fazer uma divisão aqui. Eu acredito que é genuíno nós cuidarmos da aparência, da unha, do cabelo, estarmos melhorzinho, né? Mas quem está em Cristo mesmo, a preocupação de quem está em Cristo não é externa, é interna. É de ser lindo internamente, sendo curado nas feridas, sendo curado das mazelas e gerando o seu valor interior, trazendo para fora os seus talentos. Então, quem é uma nova criatura não está preocupado com a beleza externa, está preocupado com o tesouro de dentro. Em tirar para fora o tesouro de dentro, porque quando nós somos uma nova criatura, nós entendemos que o Senhor trouxe para nós, deu para nós um tesouro e ele tem que ser extraído. E para ele ser extraído, nós precisamos estar debaixo dessa capa de nova criação, essa unção de sermos nova criatura. Amém? Glória a Jesus. Então, eu quero aqui que você entenda. Jesus, ele veio para nos dar vida. E quem está em Cristo está gerando vida. No abraço, no olhar. Queridos, quem está cheio de Jesus não está acusando, não está terminando de matar o irmão. Quem está em Cristo não está difamando, não está caluniando. Quem está em Cristo não está fazendo facção dentro da igreja, não está se levantando para falar que concorda ou não com o líder, enquanto é um peso de papel, não faz nada dentro do ministério. Amém? Porque é cheio de levantar. Eu não concordo com a liderança da apóstola. Eu não concordo. Aí você vai ver, não prega, não ora, não acorda de madrugada. Peso de papel, não alua em nada. E tá ali no discórdia. Não tem um ministério, não tem uma alma viva para cuidar. Amém? A verdade é essa. Doa quem doer. Amém? Então, que não sei quem vai fazer sua célula, vai começar seu ministério. Amém? Então tá cheio de gente querendo isso e aquilo. Então, queridos, quem tá em Cristo, quem tá cheio de Espírito Santo, enquanto o outro tá ganhando alma, enquanto o outro tá crescendo, tá falando, uau, glória a Deus. Mas quem tá debaixo de outro espírito, quem tá dominado pelo demônio, eu não vou enfeitar as coisas. Quem está dominado pelo demônio, quando vê o irmão romper, quando vê o outro crescer, não é pedrada, é isso, é aquilo, gente. Isso é inveja. Isso é inveja, não é outra coisa. É inveja. É pura inveja. Tá incomodado porque o irmão tá ganhando almas? Tá incomodado porque o outro tá rompendo?
o outro é feiticeiro, o outro é bruxo. Ai, que bruxo é esse que ganha alma, que liberta, que transforma? Então é a nova geração de bruxo em Cristo? Tô cansada. Mas é um espírito, não é o Espírito Santo, é o demônio no coro de uma pessoa, de muitas pessoas que não estão fazendo o seu, não estão fazendo o que é para fazer. E por causa do recalque, da inveja, é inveja, não é outra coisa, é inveja. Fica aí, acusando, nananã. Então, queridos, quem está debaixo do Espírito Santo, quando vê o outro começando algo, se alegra. Quando vê o outro aqui, ó, rompendo numa cura, fala, uau. Não. Existe um espírito de mas esse espírito, querido, de divisão não é o Espírito Santo. É Satanás. E tem que passar por cura, por libertação e talvez aceitar Jesus de novo, porque não entendeu que o reino não divide, ele multiplica. Reino não divide, multiplica. Reino não divide, multiplica. Se chegar alguém pra você e começar a trazer facção assim, ó, sei não, hein? Não gostei do fulano, ó, não concordo. A pessoa, querido, é o espírito de Absalão. É a crítica disfarçada de preocupação. Eu não concordo, mas você não concorda, você tem que chegar e falar que não concorda. Se você não aceita, então o que acontece? Muito espírito de divisão, de comparação. Mas não é o Espírito Santo que está governando, é o demônio. São demônios, porque o reino de Deus, ele multiplica. O reino de Deus não é eu querer unção só pra mim. Eu tô ali com todo o meu time aqui da Global. Eu prefiro que eles recebam do que eu receber. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei como pegar unção. Eu sei como gerar unção. Então, se for pra escolher, eu prefiro que eles. O reino de Deus é quando você fala que vá eles, que eles recebam. Não, o reino que eu ando vendo é eu primeiro, pra mim primeiro, mais pra mim. Pra quê? E por quê? Então, nós temos que entender que o reino, ele multiplica, ele não divide. Então, antes de se levantar contra frutos, contra árvores frutíferas, nós devemos fazer essa pergunta. Eu estou fazendo o meu? Eu estou fazendo o mínimo? Amém? Eu estou fazendo o mínimo. Eu estou fazendo o que eu deveria fazer. Ah, não, eu não estou fazendo. Então, quem eu sou na fila do pão para apontar o meu irmão X, B, C? Então, se alguém vir para você tentando dividir, manchar a imagem de alguém, ele tá com o capeta no couro. Ele precisa de libertação. Não é o Espírito, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é pacificador. Quando alguém traz contenda, o irmão que tenta pacificar, ele está debaixo do Espírito Santo, fala, irmão, não é assim. Calma, vamos conversar, você não entendeu direito. Então nós precisamos, queridos, manifestar o Espírito Santo e não a obra da carne. Nós precisamos manifestar essa paz que excede o entendimento, essa unidade entre irmãos, em querer ver o outro. Gente, quando eu vejo, falando, ó, tá começando uma célula, tá começando isso, tá começando uma obra, eu falo, uau, glória a Deus! Mas não é todos que dizem que estão em Cristo que vibram assim. Por quê? Inveja? Recalque? Sintoma de inferioridade? O que é isso? Tem que libertar, tem que curar. E é assim, eu sou sincera, eu sou aberta, eu falo o que eu penso. E eu penso que nós, que somos uma igreja madura em Cristo, se nós não ficarmos contentes com a vitória dos nossos irmãos, daqueles que estão conquistando, rompendo, sendo ungidos, se nós não nos alegrarmos, é porque não é o Espírito Santo que está ali. Tem outro espírito ali, você tem que se libertar desse espírito. Fala, Senhor, eu tô com inveja. Senhor, eu tô me comparando. Senhor, eu me sinto inferior. Senhor, eu tô com recalque. Senhor, me cura, me tira desse lugar, Senhor. Senhor, Deus, não é o Espírito Santo que tá aqui não, Pai. Porque a comparação, a inveja é obra da carne. É isso. Seja sincero com o Altíssimo que Ele vai
Amém? Ele vai te libertar, genuinamente. Queridos, um dia avassalador. Mais tarde eu vou abrir live para vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Amém? Beijo, beijo.